Nós vamos falar agora de volume. O volume também pode ser encontrado, a explicação, exemplos resolvidos lá no livro didático de matemática, nas páginas 238 e 239, tá? Quando a gente fala de volume, nós estamos falando da medida do espaço ocupado. Lá no livro também vocês vão encontrar as unidades de medidas de volume, tá? A unidade de medida padrão é o metro cúbico, mas também temos o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico. Temos outras medidas e suas conversões, tá? Nesse exemplo aqui a gente vai usar um metro. Por que que é cúbico? Porque nós vamos considerar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Então vamos chamar essa dimensão aqui de A, essa de B, essa de C. Posso trocar as letras também, porque vai ser multiplicação, produto. Então a ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, não vai alterar a multiplicação, não vai alterar o produto, tá? Então eu vou substituir aqui 1,6 vezes 1,4 vezes 0,8, tá? Então, se eu alterar aqui a ordem dessas multiplicações, também vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou multiplicar primeiro 1,6 vezes 1,4, tá? Vou fazer essa multiplicação aqui. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 4 vezes 6, 24, subiu 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando, 4, 6 mais 6, 12, subiu 1. 1 mais 1, 2. Temos duas casas aqui, ó. Uma casa na primeira, uma casa aqui no segundo. Então, vou contar aqui da direita para a esquerda. 1, 2. Então, nós temos aqui 2,24. E vou baixar aqui o 0,8. Agora, eu vou fazer essa multiplicação, tá? 2,24 vezes 0,8. 8 vezes 4, 32, subiu 3. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, ó. Com o número 3 que subiu. Agora eu vou subir 1. 8 vezes 2, 16. Com mais 1, 17. Agora eu vou multiplicar o 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. Somando, 2, 9, 7, 1. Agora aqui nós temos duas casas e aqui nós temos uma, então nós temos 3. 1, 2, 3. Então, 1,792 metros cúbicos. Então, nós temos 1 inteiro, 792 milésimos de metros cúbicos. Esse é o volume ocupado. Podemos dizer que também isso daqui é aproximadamente 1,8 metros cúbicos. Ainda falando de volume, né, no exemplo anterior nós calculamos, né, de um bloco retangular, de um paralelepípedo, e agora aqui nós temos um cubo, tá? A ideia do volume aqui é a mesma, tá? É a medida do espaço ocupado. Nós vamos multiplicar as três dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Mas quando a gente fala de cubo, né? O cubo é aquele sólido geométrico onde todas as suas arestas aqui são do mesmo tamanho. Então, eu posso chamar aqui, ó,
de A de aresta, tá? A vezes A vezes A. Todos não são do mesmo tamanho? Então, eu posso chamar aqui todo mundo aqui da mesma medida. Quando eu tenho, ó, 3 bases iguais multiplicando, eu não conservo a base somos expoentes. Então, A vezes A vezes A é A ao cubo. Então, é você multiplicar a mesma aqui, ó, o mesmo valor, 3 vezes ele por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho meio metro de aresta. Como que vai ficar o volume? Eu posso fazer assim, ó, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que é o 0,5 elevado ao cubo, né? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 0, 0, com 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Somando, 5, 2, 0, ó. 1, 2, 1, 2. 0,25. Mas veja que eu tenho de novo, ó, vezes 0,5. Então, vou fazer 0,25 vezes 0,5, tá? Ó. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, subiu 1. 5 vezes 0, 0, com 1, 1. Agora, eu vou multiplicar o 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Somando, 5, 2, 1, 0. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho uma casa. 1, 2, 3. 0,125. Volume igual 0,125 metros cúbicos. Então, a ideia para multiplicar volume de cubo e de paralelepípedo é a mesma. O que muda é que o cubo, todas as arestas são do mesmo tamanho. Quando nós falamos de capacidade, nós falamos da quantidade de líquido que cabe dentro de um determinado recipiente, de um certo recipiente, tá? E existe uma relação entre volume e capacidade, que vocês podem encontrar também lá no livro didático, nas páginas 242 e 243, tá? A explicação de capacidade e essa relação entre volume e capacidade. Lá na página 242, vocês vão ver as unidades de medida de capacidade. A unidade padrão é o litro, tá? Mas existem outras medidas, como o decalitro, quilolitro, decilitro. Então, tem outras unidades. Só que quais que são as mais usuais, que a gente usa mais no nosso dia a dia? O litro e o mililitro, que é o ml, né? Então, são essas duas unidades mais usuais, mas existem outras, tá? 1 litro, ele equivale a 1000 ml. Então, a cada 1000 ml temos 1 litro. Então, quando a gente tem, por exemplo, 5.000 ml e queremos transformar em litro, é só dividir, pegar esse valor, dividir por 1000 e a gente vai achar a quantidade em litro. Olha aqui, nós temos uma quantidade menor que 1 litro, que é 350 ml. Eu quero saber quanto que ele é em litro. Então, vou pegar 350, vou dividir por 1000 e vou achar em litro, tá? Aqui está errada a unidade de medida, tá? É 0,350 litros, tá? Transformei ml em litro. Existe uma relação entre volume e capacidade. Lembra lá de volume, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico.
A cada 1 decímetro cúbico, nós temos 1 litro. Imagina uma caixa em formato cúbico, tá? De 1 decímetro de aresta. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1, né? Que vai dar 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico, pensa numa caixa cúbica, né? Que tenha 1 metro de aresta. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1 é 1 metro cúbico. Em 1 metro cúbico, nós temos 1000 decímetros cúbicos. Mas 1 decímetro cúbico não é 1 litro? Então, em 1 metro cúbico, nós vamos ter o quê? 1000 litros de água. Essa é a relação entre volume e capacidade. Para a gente compreender melhor essa relação entre volume e capacidade, nós vamos fazer esse exemplo. Vamos pensar numa caixa, vamos pensar numa piscina, né? Que tenha essas dimensões: 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Vamos pensar que, né, eu quero saber qual é a quantidade de água, quantos litros de água eu posso colocar aqui dentro dessa piscina. Então, primeiro nós precisamos calcular o volume, qual que é o espaço ocupado por essa piscina, né? Então, eu vou multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então, vou multiplicar aqui, 4 vezes 3 vezes 1,5. Volume, 4 vezes 3 é 12, vezes 1,5. Então, vou multiplicar agora esses dois valores. 12 vezes 1,5. Lembrando, quando eu multiplico números aqui racionais, né, números que não são inteiros, você esquece a vírgula por enquanto, multiplica como se fosse 12 vezes 15, deixa para você contar a vírgula lá no final, no resultado. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vou somar. 0, 6 com mais 2, 8, nada com 1, 1. Temos aqui uma casa só depois da vírgula, conto uma casa. Então, eu tenho o quê? 18. Posso desconsiderar esse zero depois da vírgula, tá? Metros cúbicos, porque não está em metros. Nós temos um volume de 18 metros cúbicos. Mas lembra daquela relação? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Não é isso? Então, nós temos que nessa piscina tem 18, né? Cabe, comporta dentro dessa piscina 18.000 litros de água.